Como é exato. que foi o começo da tua vida profissional? Tiago, eu venho de uma família bem humilde, né? Sempre costumo dizer que nunca nos faltou nada, nunca sobrou nada também, né? A gente vivia bem, não faltava comida, a gente, né? Um pai e a mãe que trabalharam a vida inteira, né? Meu pai é alfaiate, né? Uma profissão hoje quase que extinta, né? Eu cheguei a ser alfaiate, cheguei a trabalhar, né? Junto com ele, mas não era o que eu queria, não me satisfez, né? Minha mãe costureira também, meu pai por 40, quase 55 anos de profissão, minha mãe também mais ou menos essa pegada. E desde novo, então, eu ajudava eles. Meu pai era o banco da cidade, Thiago. Você imagina uma cidade pequena, de menos de 3, 4 mil habitantes, não tinha banco, não tinha lotérica, não tinha nada. E meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele cobrou a energia da cidade e cobrou a água depois de um bom tempo, a água também. Então era quase que uma lotérica, quase que um banco. E desde novo, 5, 6 anos, eu já ajudava na cobrança da energia da cidade toda, praticamente, né? Eu que fazia banco. Eu lembro de uma vez que como se fosse hoje, né? Vamos lá, jogar números aí, mas então de 50 mil reais no bolso, com 12 anos, indo para uma cidade próxima de ônibus, com dinheiro para ir no banco fazer o depósito. E a gente não percebe mais é difícil tu mandar uma criança, né, um adolescente com um volume tão grande de dinheiro aí, Não, hoje em dia nem porque tem não tem coragem, né, como, nem Jeff? coragem, né? Então, até certo tempo atrás, sabe, Tiago, eu me questionava, poxa, mas minha vida começou muito tarde, né, com minha vida profissional. Como eu estava em casa, cidade pequena, poucas oportunidades nós tínhamos na época, né, ou trabalhava em casa, mas eu fui voltar um pouquinho atrás, né, e eu percebo que com 8, 9 anos eu já trabalhava como mensageiro. Uhum. Olha as dificuldades. Isso é bom para o pessoal que está começando a empreender agora, os mais novos, entender. A nossa cidade não tinha telefone. Nós tínhamos um posto de serviço, um único telefone. E aí, os filhos que já tinham ido embora trabalhar, eles ligavam para aquele posto de serviço e marcavam um horário para ligar novamente e falar com os pais, com a mãe, enfim, com os parentes. E aí a menina que ficava a secretária fazia um bilhetinho e eu ia na casa entregar para aquela mãe que ia receber a ligação tal hora da tarde. E ali eu ganhava um valor pequeno, 50 centavos e assim por diante. Então lá de 9 anos eu já trabalhava. Depois, vendi picolé, fui jornaleiro e assim por diante. Então, quer dizer, aí tu percebe que muita coisa você fez, né? E tudo isso são processos que você passa e que tu vai crescendo profissionalmente, dando valor àquilo que você, né, ganha e conquista com isso tudo. Mas eu comecei minha vida profissional com 19 anos, né? Quando, na época, eu estava, segundo grau, né? Hoje ensino médio. E no município que eu estudava, que eu morava, tinha sido emancipado e não tinha. Eu estava no segundo ano do ensino médio, no caso, segundo grau. E quando veio para lá, não tinha mais estudo para gente na nossa idade. Então nós íamos todo dia, estudava e voltava, longe. E acabou que eu consegui um emprego nessa empresa que eu trabalhei. E aí a gente, mais 2, 3 amigos, montamos uma república, né? Chamava-se antigamente, moramos num local lá. E ali começou a minha vida profissional nessa empresa que eu trabalhei, a única empresa que eu trabalhei até hoje. E fiquei por 17 anos. Comecei como estoquista, né? Passei por estoque crediário até chegar nas vendas, né? E Como é que foi esse aí... movimento para sair do estoque e chegar nas vendas? Porque ó, Então, exige habilidades bem distintas, é né? engraçado, Thiago, porque quando eu fui para fazer a entrevista, né, que tava a empresa estava abrindo na cidade e estava entrevistando todo mundo e a cidade carente de empregos, né? E eu fui com a cara e com a coragem e só falei assim pro gerente, né? Hoje é meu amigo meu, pessoal, compadre, inclusive. E falei, a única coisa que eu não quero ser é vendedor, né? Eu odeio ser vendedor, eu odeio vendas, não gosto de vendas. E ele falou, tem uma função do estoque, que é bem bacana. Eu falei, estoque, acho que eu me dou bem e tal. Acabei entrando. E eu, como estoquista, né, e isso veio muito de casa, né, eu fui sempre muito regrado. Fazer uma coisa tem que ser bem feita, né, então
Nós tínhamos nossas metas lá e eu, novo, tinha 19 anos na época. A gente tinha fechamento de estoque, auditorias, um monte de outras coisas e eu sempre mantive aquele tempo que eu permaneci como estoquista fechado. Mas no tempo que sobrava e eu não tinha horário, eu estava lá, entrava um cliente e eu atendia. E acabou que o que tinha de problema na loja, um item avariado, alguma coisa fora de linha que não vendia, e como também isso contava para o meu estoque, eu era o cara que vendia aquele produto, sabe? Eu conseguia desenrolar aquilo para vender. Lembro de uma vez que vendi uma geladeira toda avariada, arriscada lá e ninguém acreditou quando eu não tinha ninguém na loja. E eu estava ali com mais uma pessoa e nós atendemos e acabei vendendo a pior peça da loja. Aquilo virou até uma brincadeira depois lá. E aí a loja passou por algumas dificuldades, acabou que nós éramos em 4 vendedores, uma equipe mais grande acabou tendo que ter algumas demissões. E aí o gerente acabou por demitir 2 consultores e me passar de estoquista para vendas, né? Tendo uma aposta, foi feita em mim sem exercer o cargo, né? E aí eu acabei assumindo a vendas ali e teve um período que a gente fez um levantamento lá que naquele ano, né? Tinha 2 consultores mais eu consultor, eu tinha vendido o dobro que os 2 juntos naquele período, naquele ano lá, né? E não queria ser vendedor, não queria ser vendedor, né? E logo depois eu passei para trainee de loja, né? Trainee e acabei para subgerente, onde eu vim para Santa Catarina, né? Eu sou do Paraná. Vim para Santa Catarina, assumindo a subgerência da maior loja do estado, uma das maiores da rede na época. E fiquei um ano como subgerente, depois fui indo para gerente, passei por várias filiais, até assumir a filial que eu era subgerente no início, né? Que era a maior loja do estado de Santa Catarina e, mais uma vez, uma das maiores de toda a empresa, né? Todo o Brasil. Que era 4 andares de loja, tinha mais de 25 funcionários. Então, era um negócio bem, bem doido, assim, né? Para tocar. Mas foi uma experiência fantástica. E depois aí eu assumi a supervisão da regional toda, né? E por mais 8 anos eu fiquei como supervisor, várias regiões aí também, mais do litoral aqui, Serra e Sul. E aí depois disso, 17 anos, né, de empresa, eu vi o momento de eu ter que empreender, né, porque chega num ponto que você já era entre os níveis da empresa hierárquico, estava no nível 3 da empresa. Então, já tinha só 2 pessoas de 6 mil que eram os acima de mim e depois diretoria. Então não tinha mais muito para onde crescer, né? Podia crescer, mas ia demorar bastante para tu chegar num ponto. E aí, enfim, eu acabei resolvendo, né, por sair da empresa e montar meu negócio. E aí que eu digo, né, que às vezes tem medo, né, porque eu tinha estabilidade, né, 17 anos de empresa, tinha um bom salário para a época, era fantástico. Tinha casa, tinha carro, tinha tudo. E aí você cortar, né, o umbigo de uma empresa única que você trabalhou por 17 anos, tendo tudo isso para você empreender, ou seja, para você abrir um negócio próprio sem saber se ia ou não ia dar certo. Teve algum ponto de virada que te fez tomar a decisão de sair do CLT e ir para o PJ, né, virar empresário? Tiago, quem é CLT hoje, quem está bem, né, numa empresa que tem um bom salário, eu vejo como eu era na época, né? As pessoas têm medo do empreender. Por mais que você fale bem, que você fale que as coisas mudam, né? Claro, ninguém está aqui falando que é fácil, ninguém está aqui falando que é divertido, que você não tem que trabalhar, que você vira patrão. Não, você trabalha muito mais do que você trabalha quando você é CLT. Mas a vida é muito mais tranquila, você indo para um ramo que você gosta, daquilo que você faça. E o Brasil é um país enorme, né? Nós temos hoje uma população imensa. Então, eu sempre digo, se você for empreender, não importa o que for que você sabe fazer, se tu fizer bem feito, tu vai dar certo. E aí você vira uma chave, né? Hoje, se perguntar, tu gosta de voltar a trabalhar numa empresa dessa? Nunca mais. E incentivo outros colegas, e já vários passaram por essa situação que eu passei e eu tentei ajudar vários e vários que eu auxiliei, que eu pude acompanhar e dar umas dicas, hoje estão super bem, até melhores que eu, digamos assim, entre aspas, né?
Porque quem faz bem para os outros não vai fazer bem para si. Uhum. O que depende? Somente de nós. Né? Claro que tem que ter uma preparação, tu tem que... eu já vim com 17 anos de mercado, então ali eu aprendi muito, né? E aí é outro ponto, que quem hoje é CLT, quem está trabalhando e deseja ali na frente empreender, virar um empresário, tem que começar agora, tem que aprender como fazer. Não é virar a chave, hoje amanhã eu vou ser empresário, não é assim que funciona. Tu tem que ter certos cuidados. E aí que entra um podcast que pode ajudar bastante, que entra algum treinamento, que entra alguma mentoria, que entra alguém que possa auxiliar, que tem pessoas que podem te ajudar nesse formato. Eu estava agora numa reunião há poucos dias com o pessoal de contabilidade e eles abismados assim com o pessoal novo que está indo abrir empresa, eles não sabem o que é abrir uma empresa, quais as obrigações que se tem. Então, eu acho isso um erro desde o começo, né? A gente não trabalha, a gente não é educado para ser um empreendedor. Não. Nós não temos matéria na escola que te ensina a ser empreendedor. Isso é uma dificuldade tamanha. Só ensina o ofício, né? Exatamente. Que te permite ser um bom operacional, vamos dizer assim. E ainda sem experiência, né? É teoria. A prática é totalmente diferente. E aí a gente vai inventar rodas, fala tudo isso, né? Mas infelizmente a gente não tem a preparação inicial para alguém que queira empreender. Ou tu vai dar cara a tapa e você vai aprender com a dor muitas vezes, e é dolorido, né? E aí se fala que no Brasil as empresas no máximo duram aí 4, 5 anos e, né, quem passar disso aqui vai ter sucesso. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E esse apoio que você está dando aqui no podcast hoje, tem outras empresas, outros caminhos para achar essa vertente aí, é muito importante. Então, eu acho que assim, todo mundo que teve sucesso passou por dificuldades. Mas quanto menos tu conseguir diminuir bastante esse risco, é muito importante. E aí é que precisa conversar com pessoas. E eu tenho certeza, Thiago, todos os empresários hoje do Brasil, qualquer pessoa nova que queira abrir um negócio, não importa se seja no mesmo ramo que ele está, e for pedir humildemente para conversar com a pessoa, ela vai ajudar. Uhum. Eu tenho certeza que se qualquer pessoa que falar comigo, Jefferson, como é que foi, como é que é, o que eu tenho que fazer, de que forma que tu acha que eu devo começar, eu vou ter o prazer de ensinar a pessoa a caminhar.